Eu sou o cara que desço no fundo do poço. Só que eu preciso de gente segurando a corda fora do poço, para que eu possa descer no fundo do poço e resgatar as pessoas do fundo do poço. Então, quando eu tenho uma pessoa que ora, entendeu que o chamado dela é de intercessão, ela ora, ela está segurando a corda para o Kleber descer lá no fundo do poço. Quando a pessoa entende que o chamado dela é para ofertar e ser coluna, ok? Ela está segurando a corda para o Kleber poder descer no fundo do poço e resgatar a vida. Quando a pessoa entende que ela também tem a disposição de servir, ela pode doar um pouco daquilo que Deus deu para ela, que é o tempo, e ela pode ofertar aquilo para o Senhor, ok? Como uma primícia da vida dela, para devolver um pouquinho daquilo que Ele faz nas nossas vidas, e uau, pode ser junto comigo no fundo do poço, porque eu tenho pessoas segurando a corda. Então, cada um no seu chamado. Mas nesse mundo moderno, nessa geração que nós estamos, Seja bem-vindo a esse canal. Eu sou o Maicon Santos e você está aqui no Pode Congregar. Essa mesa preparada que tem o intuito de abençoar a sua vida. Abençoa muito nós que estamos aqui. Estamos fundamentados na promessa de Jesus, onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. amém. Então, esse é o propósito. E você, seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o Kleber Menezes, pastor Kleber Menezes, líder, idealizador, diretor do projeto Terceiro Céu, aqui em Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, meu irmão. Maico, que alegria poder estar aqui com você, receber esse convite e poder estar nessa mesa com Jesus e contigo. É uma alegria. E eu sou o tio Kleber do Terceiro Céu, o tio do futebol, o tio que transforma vidas através do esporte. Claro, sempre com a presença e a unção, a graça, a sabedoria do Pai nos conduzindo no bom caminho. Que maravilha. Ô, gente, fica com a gente até o final, tá bom? A gente vai conversar aqui a respeito, de ONGs, ministérios que são relevantes aqui na cidade. Eu tenho o intuito, Deus colocou isso no coração, de trazer irmãos queridos que têm trabalhos sociais com uma cosmovisão cristã, né, permeados, fundamentados na palavra de Deus, para a gente poder, para as pessoas conhecerem, né? Eu conheço um pouquinho o Terceiro Céu, já estive lá, mas já tem muito tempo. Então Deus colocou no coração o Kleber, trazer ele aqui para ele compartilhar, para que a gente entenda o que que Deus está fazendo em Ribeirão a partir do Terceiro Céu, a partir dele, da casa dele, e como que a gente pode se envolver também, no mínimo orando, mas conhecendo e sabendo, porque é fato, queridos, que Deus ele continua se movendo, Deus ele continua agindo, e nós temos o privilégio de fazer parte disso. Então, seja bem-vindo, já quero aproveitar e te pedir, se inscreve no canal, dá um like aí, comenta, tá? A partir do que a gente vai conversando aqui, comenta aí, porque o YouTube entende que é relevante e entrega mais, ok? E vamos embora. Fica até o final, que depois você vai ver o vídeo também do Terceiro Céu, em nome de Jesus. Pastor, obrigado, né, mais uma vez. A gente já estava batendo um papo aqui, antes da gente começar a gravar, e eu já estava, né, segura aí, pastor, porque só o nosso papo aqui já estava muito edificante, muito bom. Sim, sim. Mas compartilhe um pouquinho a respeito Uhum. de você. Quem é o tio Kleber, né, para os irmãos conhecerem você? Tá certo. Bom, o tio Kleber é o tio do futebol. Eu sou filho de um pai perfeito. Sou esposo, sou o tio do futebol, sou legendário, sou atleta, tenho treinado para fazer um Ironman, tenho me tornado aí um triatleta e sou pastor hoje da casa de oração, no qual nós servimos o ministério e temos uma base missionária chamado Terceiro Céu. É um campo missionário na comunidade do Brejo, no qual nós usamos o esporte, a cultura, a educação, o evangelho como ferramentas para que a gente possa transformar vidas e mudar o futuro de uma geração. Lá no Terceiro Céu, eu costumo dizer que nós trabalhamos em 3 pilares. Nós estamos num ciclo indo para o 15º ano e no qual nós descobrimos ao longo do tempo o quão é importante amar. Então, nosso primeiro pilar lá no Terceiro Céu é o amor. Quando nós chegamos lá no Terceiro Céu, nós não sabíamos nada. Nós tínhamos uma palavra de Deus, uma direção de Deus para estar ali, mas a gente só amava. Então foi muito importante. Com o tempo veio a necessidade do formar.
que é dar educação, transformar isso, tirar do campo apenas o amor para poder formar, dar uma educação com valor, uma educação com princípio e de fato poder impactar aqueles pequeninos que estavam ali conosco no projeto. Então nasceu o segundo pilar, a necessidade de você formar, educar. Hoje nós sabemos que no governo atual que estamos passando no Brasil, existe um déficit da educação. Então, quando você tem um projeto apoiado, um projeto missionário apoiado na educação com valores e princípios, isso é muito relevante. Isso se gerou um ciclo. Depois nós vimos a necessidade do transformar. Aí foi quando nasceu a necessidade do Kleber estudar. E eu comecei a buscar sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento emocional, porque eu comecei a ver que alguns dos jovens replicavam as dores de seus pais. Então nós precisávamos de um processo. E nós sabemos que Jesus, ele gosta de transformar de dentro para fora. Essa palavra, esse pilar, transformação, é justamente isso, é transformar, trabalhar dores emocionais, decepções, frustrações, abandonos, né, abusos, e trabalhando nesses pilares, restaurando isso e ressignificando, trabalhando o ser humano como completo. Então, nós damos o esporte, é a isca, ele vem. Através do esporte, nós damos o amor, que é Cristo, que é o Evangelho, que é a salvação, que é a acessibilidade à salvação, e depois nós damos a formação, que é a educação básica para nós. Quão importante, parece simples para nós, mas para eles é muito. E depois nós viemos com o transformar, que é isso que Jesus quer fazer, transformar a gente de dentro para fora, ressignificando. Com isso nós chegamos, em pontos, em números muito positivos, porque ao longo desses 15 anos nós fomos mapeando. Quando nós começamos o projeto, nós atendíamos 50 crianças, 10%, 20% no tráfico. Hoje nós cuidamos de 175 crianças, sem ajuda de governo, sem pegar recurso público, e zero no tráfico. Ou seja, porque os nossos jovens hoje, né, já querem, já estão trabalhando. No ano de 2025, nós conseguimos empregar 18 jovens no mercado de trabalho. Isso parece pouco aos olhos lá fora, mas para quem está aqui dentro, isso é muito, é transformador. Hoje, as nossas adolescentes, as nossas meninas, não querem mais namorar, sair de casa cedo, muito pelo contrário, elas querem trabalhar, elas querem ter seu salário, elas querem ter sua formação. Isso é resultado de um trabalho contínuo, com amor, com educação e com a transformação que Jesus quer fazer na nossa vida. E dar essa acessibilidade, essa oportunidade é investir na próxima geração. Essa é a nossa missão ali no terceiro céu. Que maravilha, meu irmão, que legal. Eu estava compartilhando com você, eu conheci o Terceiro Céu através de um amigo, né, o Sim, Matheus, a gente tem um amigo comum, e na época vocês trabalhavam lá com as pessoas que lutam ali, estão em situação de rua e também com a questão da dependência química e tudo. E eu fiquei bem impactado, né, o dia que eu fui lá e tal. E muito legal porque toda vez que eu vejo uma obra missionária, um ministério que está inserido nesses lugares, que são lugares de trevas, você vai desse tipo de ambiente, você sente o peso espiritual, exatamente. você sente, assim, a dimensão é outra dimensão, né. E Sim, aí, que bacana saber que, assim, né, faz um tempo já que eu fui e te ouvir, né, assim, desses dados, assim, do número de crianças que vocês já atendem, né, e da formação da galera, é maravilha. Ô Kleber, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, sim, como é que surgiu o Terceiro Céu? Como é que foi esse processo? sim. Bom, o terceiro céu, ele nasceu debaixo de uma palavra de Deus e de uma necessidade, né. Quando eu me converti, eu sou fruto lá da comunidade cristã, da igreja do pastor Danilo. Eu nasci naquela igreja ali, é uma igreja abençoada e ele sempre desafiava os membros a se envolver na obra. E eu sempre orava por um chamado. E às vezes nós oramos por um chamado, às vezes nós oramos para ir para as nações, e é bênção. Mas às vezes nós temos a necessidade dentro da nossa casa, dentro do nosso quintal, às vezes na nossa rua, e eu orava por um chamado. Até que um dia em Ribeirão Preto choveu, a favela do Brejo alagou. As águas chegaram a mais de 2 metros de altura. E ali eu cheguei numa necessidade. Eu vi a matéria na televisão, falei: "Eu preciso fazer alguma coisa". Comecei a ligar para algumas pessoas. Quando eu vi, ô Michael,
eu tinha já captado um monte de doações. O meu carro ficou lotado e eu fui na favela do Brejo entregar. As águas estavam mais de 2 metros de altura. E aí eu encontrei os irmãos da igreja ali. Quando eu encontrei os irmãos da igreja, eu falei: "Gente, eu quero fazer um trabalho nesse campo". Eu vi o campo da comunidade, e aí o irmão da comunidade cristã, o Osni, ele virou para mim e falou assim: "Kleber, vamos orar". E eu abracei a ideia mesmo, fui orar. E passamos 10 meses orando. E durante esses 10 meses, Deus foi estabelecendo alguns pilares. O Senhor deu o nome, nós, né, eu subi num monte, subia no monte toda sexta-feira para orar, e o Senhor me deu o nome no monte, Terceiro Céu, montei o projeto, nos conectamos com a comunidade local, tivemos acessibilidade ao campo, e ali nós começamos um projeto que era de domingo. Tio Kleber, né, eu sempre trabalhei com futebol, eu venho de uma área do futebol, eu fui representante do São Paulo, em Ribeirão já, eu fui representante do Santos, minha última representação foi do Corinthians, então eu tinha uma escola de futebol, recém-convertido, querendo fazer a obra, e eu me coloquei à disposição para fazer. E eu comecei a me conectar com pessoas. E aí depois de 10 meses, eu já tinha chuteira, bola, colete, né, e fui embora para o campo missionário. E aí eu comecei a servir ali no Terceiro Céu. Isso há 15 anos atrás. E hoje nós temos diversas atividades que eu acho que é bacana falar, porque começou pelo futebol. O programa Terceiro Céu, o projeto Terceiro Céu, ele era muito forte vinculado ao futebol. Hoje não, o Terceiro Céu é um espaço. Um espaço, porque as crianças são acolhidas. Então nós temos futebol masculino e feminino. Nós temos reforço escolar masculino e feminino. Os cursos técnicos e profissionalizantes. Esse Isso muda destino, abre portas para o mercado de trabalho. Então, onde nós pegamos todos os nossos adolescentes e colocamos: "Tá fazendo futebol? Tem que fazer um curso profissional". E aí eles começam a fazer o curso. Então, são cursos de Word, Excel, PowerPoint, às vezes administrativo, de vendas, marketing, telecomunicação, telemarketing. Só que é um start para eles. Tirando os cursos técnicos e profissionalizantes, nós temos o reforço escolar, que ensina a ler e escrever. Aqueles que já estão aptos, hoje já fazem inglês. Eu não sei falar inglês. Eu tenho um déficit de inglês que eu sei zero de inglês. Mas os nossos alunos da comunidade do Brejo sabem falar inglês. Parece simples, mas isso é uma mudança de mentalidade. E além do inglês, tem aulas de violão, artesanato, né? Todas as refeições, todas as atividades. Nós temos a refeição e em todos os momentos nós expressamos Cristo, através de uma oração, através de uma leitura da Bíblia. O que eu costumo dizer, o Kleber ali, o Terceiro Céu, não está ali para pregar uma religião, mas está ali para levar a salvação, está ali para levar o amor, está ali para levar o evangelho. E quando a gente vai para a Bíblia, se a gente buscar sobre religião na Bíblia, Deus fala de uma religião que ele aprova, que é aquele que cuida do pobre, do órfão, da viúva e do necessitado. E se passaram 15 anos, nós estamos ali na comunidade do Brejo, à frente desse trabalho missional, e tem sido uma bênção. Que maravilha, meu irmão, glória a Deus. Hum, Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. sim. Ó, cafezinho, Opa, tá? obrigado. Eh, como que foi sua conversão? Sim. Bom, a minha conversão, como todo crente convertido, como toda pessoa convertida, passa por um processo. Foi muito difícil o nosso processo de conversão. O inimigo queria nos matar de qualquer jeito. Foi muito dolorido o meu processo de conversão e da minha esposa. Eu sou fruto ali da comunidade cristã e eu glorifico a Deus por aquela igreja que nos abriu a porta e nos acolheu. E foi um momento de restauração familiar no nosso casamento. Deus restaurou todas as áreas da nossa vida. E depois desse processo de conversão, de processo de transformação, aí nós começamos a receber umas palavras de Deus. E entendemos que a gente precisava se movimentar e se mover. E Deus começou a nos levar em alguns lugares. E com isso, o Senhor foi entregando palavras e usando pessoas. E ao longo do tempo, Deus foi derramando algo que ele precisaria derramar sobre nós, não porque nós somos bons ou porque nós merecemos, muito pelo contrário, nós somos pecadores,
mas porque tinha um chamado. E nós dizemos sim para o chamado. Então, o chamado hoje é o que sustenta a nossa fé. Então, hoje o terceiro céu, ele é um campo missionário para nós, não só para o Kleber, para toda a família do Kleber. Hoje a minha esposa é a pedagoga do projeto. Hoje nós estamos aqui no podcast, batendo esse papo delicioso e muito gostoso. E minha esposa está lá na minha retaguarda, servindo, coordenando e levando todas as questões do projeto, né? E ela é a pedagoga, ela que ensina a ler e escrever. Então, assim, nós temos os nossos filhos envolvidos na obra. Então, meu filho já serve na obra. Ele está ali como monitor, ele está ali como às vezes um atendente, ele está ali como às vezes um faz tudo, né? Servindo. E além desse trabalho das crianças, nós fazemos também o trabalho com os moradores de rua, no qual você teve o privilégio de conhecer, que é um trabalho árduo, que é um trabalho de semente, né? É um trabalho onde a gente expressa a graça, de fato, do evangelho, porque é um favor que a gente não merece, é um favor, né? A graça é um favor imerecível, a gente não merece. E Jesus nos deu essa oportunidade. Então, nós vemos os moradores de rua olhando para eles como se a gente visse Jesus, a graça, um favor não merecido, mas ele nos deu. Então a gente cuida com muito amor e carinho. Só que nós sabemos que os moradores de rua, que os pais, os alunos que nós cuidamos, assim como os moradores, nós damos uma dipirona. Mas a criança é o antibiótico. Porque se você trabalha com a criança hoje, você vai ter adultos saudáveis, curados, livres, restaurados e salvos no futuro. Então, o terceiro céu ele trabalha muito nesses pilares, fortalecendo. E o processo de conversão do Kleber foi muito importante para isso, porque nos deu a base. Foi um processo lindo, né? Onde Deus foi nos dando palavra e nos conduzindo, e nós chegamos hoje no terceiro céu, uma base. Hoje nós temos uma igreja lá. E que engraçado, né? Geralmente começa-se a igreja num local e depois se nascem os projetos sociais, né? Os projetos missionários em volta da igreja. Não, o terceiro céu foi o inverso. Começou com o chamado, com a obra, com o sim, né? Com a necessidade do local, porque é um local de difícil trabalho, né? E ali começou a brotar uma igreja que não tem placa, uma igreja que expressa a graça, uma igreja que expressa Jesus, e tem sido maravilhoso. Então a gente vê hoje um processo, jovens que poderiam estar todos nos tráficos de drogas, se envolvidos na criminalidade, hoje estão no altar, adorando ao Senhor, tocando seus violões, cantando louvores, e outros no processo de conversão, caminhando junto como congregação. Mas o interessante também, que o terceiro céu está com as portas abertas. O terceiro céu é uma base, é uma casa para todos os povos e nações. Não é uma casa para evangélicos, né, é uma casa aberta para todos os povos e nações. Então ali eu não prego religião, nós não pregamos religião, nós pregamos o evangelho, o amor, Jesus, a graça, o favor. E eu tenho vários alunos de diversas religiões, que a gente respeita, mas a palavra está sendo pregoada, o evangelho está sendo pregoado, e a verdade está chegando, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Jesus nos liberta. E esse evangelho da verdade tem chego, às vezes, em lugares que o sistema religioso não consegue chegar, mas aonde o evangelho, com o poder da graça e da misericórdia, chega. Então esse foi um processo de conversão do tio Kleber, até chegar lá no terceiro céu, e tem sido uma benção até hoje. Amém. Ô Kleber, eu estava pensando aqui, né, 2 coisas que eu queria te perguntar dentro Sim, dessa construção aqui que a gente está tendo, desse papo. Primeiro, assim, com relação à batalha espiritual, porque, batalha espiritual ela é um fato, às vezes a gente se esquece, todo ser humano, quer sim, queira, quer não, quer acredite, quer não, ele está inserido nesse contexto de sim, batalha espiritual, existe uma guerra sendo travada, é claro que a gente não sim, fica, né, espiritualizando tudo, mas é um fato isso. sim, E aí a minha pergunta é assim para você, como é que você lida com a batalha espiritual aonde você está inserido lá, né, porque a sim, gente sabe que lá, né, o Brejo ali, essas regiões de periferia, tem pessoas maravilhosas, né, são um povo guerreiro, né, porque sim, às vezes as pessoas têm muito preconceito, né, mas é um povo são
nós somos todos iguais, caídos, destituídos da glória de Deus, e o Exato. que sustenta a nossa vida é a graça É a dele. gra Mas existe ali um império, uma dominação demoníaca de fato, porque você vê que muitas pessoas escravas das drogas, da prostituição, da Uhum. bebedeira e tudo. E quando você adentra um terreno assim, Sim. as batalhas vêm. Então, assim, por que que eu tô te perguntando isso? Porque teve uma época que eu fui lá com a igreja, a gente foi fazer um trabalho. E assim, eu era muito novo na época. Você estava no dia dos pneus? Então, não, 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 eu não sei. pegou fogo nos Não, pneus não no dia? foi. Não, não foi. Não? Foi um dia lá que a gente tinha uma família lá, bem na entrada, sabe, não tem a Sim. rua lá e começa a entrada lá, aquela estrada de chão, assim, Sim. bem ali. Aí a gente foi, não lembro o que que foi, eu era obreiro na igreja, fui atender lá uma família e falei: "Nossa, Deus colocou no coração de fazer um evangelismo lá". Sim. Aí contatei até uma igreja próxima, não lembro, acho que era Assembleia de Deus, enfim. Uhum. Mas resumindo a história, que não é o centro que eu quero falar, mas nesse dia eu era muito novo também. E eu, assim, eu senti um peso É. gigantesco. Assim, de opressão e de medo inclusive, Sim. né, mas aí ao mesmo tempo aquela coisa assim: "Senhor, o Senhor tá com a gente aqui", sabe, e tal, tendo aquela batalha na mente, e É. assim, foi pesado e foi muito bom no final, foi uma benção. Enfim, e eu como missionário já adentrando ao campo missionário em vários ambientes, é muito nítido você ver determinados ambientes que você vai, assim, da resistência que existe, das coisas que acontecem, assim, que você fala: "Cara, isso aqui não é normal, isso aqui é Exato. surreal, isso aqui é tal". Como você, porque você já tá lá há algum tempo, como é que você lida com isso? Porque você tá lá, o diabo quer derrubar você e sua casa, sua família. Todo o tempo todo. Como que é a sua dinâmica? Como é que você vê isso? Ou é uma coisa que hoje você já se acostumou, assim, e tal? Porque, assim, a impressão que eu tenho é assim, cara, você não pode, acostumar. Não. Você não pode ficar confortável em determinados ambientes, quer dizer, cristão nenhum devia ser confortável. Exato. Mas, assim, eu digo, nesses ambientes, meu amigo, você não tem a possibilidade de dar uma brecha, assim, de, É, ficar lá e tal, né. Como que é isso sim. pra você, meu irmão? Bom, primeiro que a guerra ela é real e ela existe, tá. Eu teria "x" exemplos aqui de fatos que aconteceram, alguns muito forte, de algo que a gente já presenciou e viu, mas em todas elas a manifestação da autoridade desse leão da tribo de Judá que está atrás de você aí, o nosso Jesus Cristo, né. E ele nos guarda. E esse leão ele anda junto com a gente lá rugindo. Existe um leão, Jesus Cristo, o Rei, leão da tribo de Judá. E quando a gente toma posse dessa autoridade, a gente precisa tomar posse. Às vezes, eu falo por alguns cristãos, às vezes, têm dificuldade de tomar posse, quando a gente se depara com algo que a gente não vê. Porque muitas vezes temos dificuldade de ver o espiritual, a gente vê o natural, muitas das vezes. E o espiritual que está por trás, né? Então, quando o Kleber começou lá no Terceiro Céu, as guerras eram monstruosas. Se eu fosse contar aqui, bicho, até bode apareceu para enfrentar a gente, não deixava eu entrar no campo, me empurrando do meu carro, enfiando a cabeça na minha barriga e me levando, e eu tendo que expulsar o demônio do bode, imagina. E aí dar uma palavra pro bode, e aí eu dar uma palavra pro bode, agachar, colocar o dedo na cara do bode e falar assim: ó, aqui você não entra porque você não tem autoridade. E virar as costas e sair andando, e andar 2, 3 metros, olhar para trás e cadê o bode? E todo mundo viu esse bode. E de repente ninguém mais viu o bode lá. Então são guerras sobrenaturais de do mundo espiritual mesmo. Só que uma coisa eu aprendi ao longo dos anos: ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de um corpo. Então, e eu glorifico a Deus hoje pelo meu pastor, porque eu tenho um pastor que jejua, eu tenho um pastor que me ensina a jejuar, eu tenho um pastor que me ensina a orar, e eu tenho um pastor que é de guerra, cara que passa 40 dias de jejum na água, irmão, na água de coco. E faz 4, 5, 6 jejum desse no ano. Que eu falo: "Meu Deus, eu ia morrer, eu não ia aguentar". E o homem tá lá orando, jejuando, não porque nós somos bons, mas porque entende a guerra e a importância de estar um com o outro em oração e unidade. Eu tenho uma igreja, hoje nós somos um corpo, né, de igreja pequeno, porque está nascendo, é um campo missionário, é uma base missionária, no qual nós oramos e jejuamos o ano inteiro. Então todo dia tem um da igreja orando e jejuando. Por quê? Porque o inimigo ele quer matar a gente ali a todo momento. Já aconteceu de visitante ir lá visitar, sair de lá e bater o carro. Já teve gente de ir lá servir no pecado, irmão, e perder um relacionamento, sabe, e tomar uma retaliação do mundo espiritual, por quê? Porque às vezes estava na brecha, sabe. Então é muito sério. Só que a gente vê o milagre.
Porque da mesma forma que tem o nível da guerra espiritual, também tem o nível do poder dessa guerra. E nós sabemos que Jesus está conosco. E ele libera anjos ao nosso favor. E aí, quando a gente desfruta do poder dessa palavra, né, e anda nela, é fundamental. Agora, uma coisa que mudou muito, quando veio a minha ordenação. O inimigo não queria a minha ordenação ali. Por quê? Quando a gente começa a pensar no mundo espiritual, vou falar de uma forma muito superficial aqui, a gente fala de hierarquia. O mundo espiritual, ele é por hierarquia, né. E quando o óleo foi derramado sobre a minha cabeça, veio uma hierarquia do céu, uma autoridade. Então isso ajudou muito a gente, a discernir os ambientes, a ter esse discernimento e a unção sobre isso, para poder estar ali. Isso que nos ajuda muito. Mas a guerra ela é contínua, o nosso joelho no chão ele é contínuo, né, o nosso jejum é contínuo, ele não para, e nós temos um corpo, pessoas que não aparecem, mas que estão orando constantemente pelo projeto. Esse é o segredo, esse é o segredo, não tem outra fórmula, é jejum e oração. Mais importante que até o ensino da palavra. A palavra ela é importante, ela é tudo, Jesus é a palavra. Mas às vezes a intercessão, a oração, o jejum ali, o joelho no chão, move o céu e a terra. Isso que é importante, porque senão, provavelmente, eu já estaria morto. Eu tenho dezenas de testemunho aqui, o diabo tentando matar a gente. O capô do carro abrindo, aí você batia o capô, você andava 2, 3 metros, abria de novo, sabe, o capô abrindo, quebrando o retrovisor do meu carro, eu na estrada do o meu carro, um carro na frente carregando um toco, o toco cair, caiu um toco de madeira cair do carro da frente. Geralmente, você imagina, você andando 100 por hora, um toco cai, qual que é o objetivo e a lógica? O toco pular em cima de você. Não, mas o Senhor tinha um anjo ali, o toco caiu daquele caminhão, a hora que bateu no chão ele rolou e passou debaixo do nosso carro. Então a gente vê vários testemunhos. Só para a gente começar a dimensionar esse nível de guerra que nós vivemos ali constantemente, porque é o evangelho chegando em um lugar aonde sacrifícios são feitos, né, sacrifícios ali são derramados, ofertas ali são entregues, né, guerras ali são travadas. Eu já colhi vários testemunhos de usuários que vê, Leviatã ali andando naquelas águas, né, buscando ali as oferendas. Só que nós aprendemos uma chave, e essa chave tem nos ajudado. A gente não ora apenas hoje por pessoas, nós oramos por território. Então hoje o brejo naquele quadrilátero, constantemente são levantados torres de vigia, de oração, para conquistar o ambiente, porque a hora que você conquista os ambientes as pessoas são libertas. Isso tem sido uma bênção para nós, mas de fato é uma guerra constante, né, 24 horas. Às vezes, nós somos visitados por anjos, mas às vezes os demônios também visitam a gente, e as guerras são fenomenais. Mas o leão está rugindo. Sim. Nós cremos no Jesus que nos guarda e nos protege, toda a autoridade está sobre a igreja, né. Então não está sob o reino das trevas, a autoridade está sobre a igreja, foi nos dada. A gente tem que tomar posse, caminhar em santidade, em obediência, em renúncia, né, e obedecendo ao chamado. Hoje, se eu sair do meu chamado, olha, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não tenho perspectiva de vida. Hoje eu não consigo ter um relacionamento, uma vida sem Jesus. Que é do tira o Jesus do Kleber, tira o Jesus do Maico, o que que sobra de nós, meu irmão? Ah, Nada. Então, assim, Jesus é tudo. Então ele mudou a minha vida e hoje eu quero me desgastar nele, porque eu sei que me desgastar em Cristo é vida. E morrer para o mundo é vida com Cristo. Então, assim, nós estamos 100% nessa missão, confiantes naquilo que o Senhor tem. A guerra é fenha, sabe, pessoas dão um passo para frente, 2 para trás e vão caminhando e vão indo, mas Jesus tem pincelado aqueles e tem restaurado muitas vidas. E eu glorifico ao Senhor por isso. amém. Que maravilha. Irmãos, eu vou falar algo aqui, viu, Kleber, porque, assim, às Uhum, vezes, determinadas de repente
a dependendo da vertente evangélica, cristã, de quem vai Sim, nos assistir, às vezes pode ser que isso pareça ser uma coisa sensacionalista e tudo mais, né. é, Mas o fato é que, né, eu fico pensando, eu estava enquanto você falava, estava pensando: "Ó, talvez você ouviu isso e falou assim: 'Poxa, mas que trem maluco, é isso mesmo sim, e tal, nunca vi uma coisa'". Quer viver um tipo de experiência assim? Não que a gente tenha que buscar esse tipo de experiência, né, "Ah, não, eu quero viver esses trem maluco, assim, sobrenatural, místico", não é isso. Mas, ó, quer exatamente. discernir o reino espiritual? Vai se envolver com a obra de Deus em ambientes assim, Isso, exatamente. ambientes que estão, em trevas. O que que é um ambiente que está em trevas? É ambiente que está em caos, Isso. é ambiente que está em caos. Vai se envolver com família desestruturada, por exemplo. É uma família que tá com problema, hoje a gente tá assim, né, hoje tem esse movimento de coach que é muito forte. E Sim. aí eu nem sei de quem que é o teórico, tá, mas Uhum. quando eu escuto isso me dá até um arrepio, assim, que a pessoa às vezes fala assim: "Não, é porque você é a soma das 5 pessoas que você anda, e tal, não sei". Tudo bem, isso aí tem uma lógica científica por Sim. trás, ok. Mas nós como cristãos, a gente não pode ter essa mentalidade, porque senão a gente vai querer andar só com quem é bom. É. Por quê? Porque a gente quer ser bom também. E agora você imagina Jesus num contexto desses, Uhum. na cultura dele, no contexto que ele estava, ele não escolheu quem era bom, ele Não, muito pelo escolheu contrário, né. pelo contrário, ele escolheu os Jesus pegou improváveis. um ladrão de imposto, Pois é, o né, outro lá que era radical, radical, assassino, os isso, outros cabeça dura, dura. né, enfim. Então, é isso, assim, a gente precisa estar inserido nesses ambientes, se a gente se inserir, se a igreja entender isso, né, se envolver e não precisa, por exemplo, a pessoa que vai nos assistir, não precisa ser como você que tem um Sim, chamado específico, foi viver lá, porque você está vivendo lá. sim, Mas a gente apoiar, né, cada um tem um chamado da parte de Deus. Deus levanta uns exato. para estar na linha de frente, outros ele Sim, levanta para estar na intercessão, outro ele vai levantar para exatamente. investir, né. Sim, Mas o fato é que eu acho que todas nós como cristãos, Clebão, a gente tem que estar em algum momento, mesmo que seja periodicamente, inserido nesses ambientes, por quê? Porque isso nos devolve o senso de realidade que nós vivemos, porque às vezes a gente começa a ficar muito confortável. é isso que eu ia falar. Aí, meu amigo, você acha que a vida é isso aqui, o conforto e a ilusão, né, porque aí o diabo, ele se manifesta para determinadas pessoas e grupos de uma forma diferente do que ele se manifesta lá, por exemplo, porque lá Sim, ele tem que intimidar dessa forma, para exato. passar medo e para tentar reprimir e barrar. Até porque nós estamos numa área dele, tá. É Exatamente, uma área exatamente, dominada por ele, exatamente. tá. E aí tem pessoas que tá em outro tipo de ambiente que o diabo vai Exato. se manifestar de outra forma, como? Fazendo a pessoa ficar confortável de outras formas, não vai Sim. chegar a aparecer lá De de chifrinho. chifrinho e tudo mais. É. Mas enfim, meu amigo, dentro disso, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: o que que você diria para a igreja, né, para os nossos irmãos cristãos, hoje, né, dentro da realidade que você tá lá, que você vive, né, do que você vê, porque acho que é importante a gente sempre relembrar, e Sim. eu tô falando por mim, porque eu estava no campo missionário há 7 anos, agora eu tô em Ribeirão. Eu falo que Ribeirão pra mim, cara, é super confortável. É. Ribeirão só que uma vez que você tem uma experiência em ambientes assim, você nunca mais consegue ser o mesmo. Então, Sim, assim, eu não deixo de amar os lugares tenebrosos que eu passei, de sim. me lembrar, de orar por eles. Por exemplo, Terceiro Céu ficou marcado pra mim quando eu fui lá, pelo que Uhum. eu vi. Então, Sim, uma vez que a gente se envolve com isso e vê isso, né, a gente não consegue, cara, ficar confortável. Só se a gente endurecer o coração e desviar. No mais, você não consegue. Mas o que que você diria, meu irmão, assim, para despertamento mesmo para a igreja, para os sim, nossos irmãos, né, que vão acompanhar? sim. Olha, hoje nós vemos no mundo, tá, que tem sido uma loucura. Existe um presente de Deus para nós, que é o tempo, que é algo mais precioso que nós temos. E com essa agitação do mundo, eu não vou jogar tudo na culpa do diabo, mas com essa agitação do mundo moderno hoje, o que tem ficado mais escasso para nós? O tempo. E o tempo é o maior presente que Deus nos deu para nós. Porque o tempo do Senhor é perfeito. E há tempo, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Só que às vezes nós caímos numa rotina de trabalho, estou falando de cristão, tá? Nós vamos para a igreja, nós precisamos servir na igreja, né? E é bênção, né? É bênção. Eu já servi muito na igreja, fui muito abençoado na igreja, né? Mas
há um desgaste. Nós temos que servir a família, nossa casa. Quando a gente vê, a gente se vê num ciclo que às vezes falta o quê? O tempo. E às vezes a gente entra numa zona de conforto, tá? E a gente precisa ser desafiado. Eu disse um sim para Jesus. Jesus está nos chamando constantemente para servir Ele, por um chamado. O que te levou para um campo missionário? Amado. Foi um chamado, foi um chacoalhando do Espírito Santo, sabe? E por algum motivo você voltou. E todos nós somos chamados para pregoar a palavra, cada um dentro da sua área. Se for para interceder, bênção, ora da sua casa, interceda, porque é a oração que nos mantém em pé lá, sabe? Eu costumo dizer que, igual lá o terceiro céu, eu desço no fundo do poço. Eu sou o cara que desço no fundo do poço. Só que eu preciso de gente segurando a corda fora do poço, para que eu possa descer no fundo do poço e resgatar as pessoas no fundo do poço. Então, quando eu tenho uma pessoa que ora, entendeu que o chamado dela é de intercessão, ela ora, ela está segurando a corda para o Kleber descer lá no fundo do poço. Quando a pessoa entende que o chamado dela é para ofertar e ser coluna, ok? Ela está segurando a corda para o Kleber poder descer no fundo do poço e resgatar a vida. Quando a pessoa entende que ela também tem a disposição de servir, ela pode doar um pouco daquilo que Deus deu para ela, que é o tempo, e ela pode ofertar aquilo para o Senhor, ok? Como uma primícia da vida dela, para devolver um pouquinho daquilo que ele faz nas nossas vidas. E, uau, pode ser junto comigo no fundo do poço, porque eu tenho pessoas segurando a corda. Então, cada um no seu chamado. Mas nesse mundo moderno, nessa agitação que nós estamos, com a correria que nós enfrentamos, com as dificuldades, hoje tem sido mais escasso o campo missionário, porque falta recurso, porque falta pessoas, não é? Então, assim, o que eu quero dizer? Existe uma necessidade real, sabe? Do teu sim, para poder servir a obra. O terceiro céu, ele trabalha no voluntariado, ele é 100% voluntariado. Por quê? Porque nós acreditamos no amor. Não é por salário, tá entendendo? Não, não que o homem não é digno, todo homem é digno do seu salário, ok? Mas ali é uma obra, é um chamado, é um amor. Então nós temos que fazer pelo amor, o amor de Jesus por nós. Então, eu quero desafiar a quem está nos assistindo a, assim, olha, a estar sensível ao Espírito e colocar o seu coração diante ao Senhor e dizer um sim para o Senhor, porque a necessidade é grande. E eu vou te falar uma coisa muito séria, meu irmão, que ao longo dos anos, nesse contexto missional, certo? Hoje, nós temos mais um ímpio ajudando do que aquele que se converteu e serve o Senhor Jesus Cristo. Eu falo por conta própria, eu tenho testemunho. Poderia te dar números aqui, porque nós temos a vivência. Existem algumas pessoas que eu oro ao Senhor, Senhor, guarda o coração dessa pessoa, abençoa ela, prospera ela, não deixe que falte nada. Vamos ver, ela é ímpio. E a palavra de Deus diz sobre isso, sabe? Que Deus usaria os ímpios para nos abençoar. Mas por quê? Porque está chegando no final, na ponta da corda ali os benefícios. Então, eu quero despertar a igreja. A igreja. Quem é igreja? A igreja não é templo. A igreja não é parede. A igreja não é CNPJ. A igreja é CPF. São pessoas. Ei, você, igreja, que sente no coração o desejo de servir. Há um campo missionário em Ribeirão Preto que precisa da sua ajuda, da disposição do teu sim, do seu coração, para poder desfrutar. Porque às vezes a gente não vê milagres, o milagre está acontecendo todo dia na nossa vida. Um simples livramento. O Senhor nos dá livramento todos os dias, mas a nossa disposição vai nos colocar num nível acima de guerra, mas num nível acima também de milagres. Que eu costumo dizer no terceiro céu e na casa de oração, nós somos um milagre. Jesus, quando foi multiplicar os pães e os peixes, tinha uma multidão sentada, comendo da bênção, comendo do milagre. Mas existiam os íntimos. Aqueles íntimos viam o milagre. Aqueles íntimos comiam do milagre. Aqueles íntimos viviam o milagre. Então nós aprendemos a caminhar numa dimensão que nós vamos andar, igual os íntimos de Jesus.
provando dos milagres e sendo um milagre vivo sobre essa terra. É subir um nível. Não é apenas ficar no comodismo evangélico, desfrutando das promessas. Poxa, eu tenho um bom salário, glória a Deus, foi Deus que nos deu. Mas eu sou fiel nos dízimos, glória a Deus, nos protege do devorador. Mas existe uma necessidade no reino de uma oferta, de um sustento, de algo para poder semear sem ter algum interesse por trás. Fazer a quem? Fazer o bem sem olhar quem. Isso é muito poderoso, irmão, no reino dos céus. Sabe? E glorifico ao Senhor, não quero aqui trazer uma regra, não é uma regra. Deus tem um chamado para todo mundo, para cada um, Deus tem um chamado, mas o Senhor quer levantar uma geração a transformar. Hoje não é mais sobre encher estádio, irmão. Não é mais montar caravana e encher estádio, não. Hoje é ir para o campo missionário pisar. Não que não seja importante encher estádio, é bênção. Entendeu? Vai fazer sentido para você ali uma semana, 2, depois você volta na tua rotina normal e nada vai mudar. Mas se você dizer sim para o chamado do Senhor e pisar num campo missionário desse, eu tenho certeza, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. A gente desfruta disso. Amém, E é bênção. amém. Ô Clebão, que bênção, meu irmão. Compartilha um pouquinho, aproveitando a gente já dentro disso que nós estamos falando, qual que são as formas, né, dos irmãos, né, que vão nos assistir, como é que os irmãos podem colaborar, contribuir com o Terceiro Céu, financeiramente, depois eu vou colocar os dados, tudo Legal. certinho, né, o site lá certinho de vocês e tudo, né, a forma de contribuir. Mas assim, se alguém quiser pisar lá, né, que É, isso também é muito importante, como que os irmãos podem ajudar? legal. Bom, primeiramente eu costumo dizer assim, ó, mais importante do que o dinheiro são pessoas. Eu também não sou demagogo e nem hipócrita de falar assim que nós não precisamos do dinheiro. Como que nós vamos pagar a conta, Uhum. certo? Mas a nossa maior necessidade, primeiro de tudo, são pessoas. Quando as pessoas perguntam para mim: "O Kleber, o que que você precisa?" "Preciso de você, preciso da sua vida, eu preciso do teu sim, da sua disposição de servir." Porque pessoas fazem as coisas acontecer, Michael. As pessoas que fazem o terceiro céu acontecer. Não é o Kleber que faz o terceiro céu. Hoje o terceiro céu, ele é movido por um grupo de voluntários, de 30 voluntários. Eu não daria conta de fazer tudo isso que eu já falei aqui. Mas porque eu tenho uma equipe, eu tenho pessoas que disseram sim para o Senhor Jesus. Então, primeiro passo, pessoas, que nós precisamos. Segundo passo, alimento. A comida precisa chegar na mesa. Às vezes você tem 1 litro de óleo na tua casa que você não usa mais. Às vezes você fala assim, cara, é só 1 litro de óleo. Às vezes é só um macarrão. Eu tenho um testemunho, abrindo um parênteses rapidinho aqui, que eu ganhei de uma igreja uma vez uma caixa de banana. E aí vinham umas pencas de banana nessa caixa de banana, e eu já cuidava de mais de 50, 100 crianças. Com uma caixa de banana, vamos e venhamos, vai ajudar quem? Parece pouco, mas aos olhos do Senhor era a provisão que precisava. De repente eu peguei essa caixa de banana e mandei um recadinho no grupo dos pais do Zap, quem queria pegar banana e tal. Veio um monte de gente pegar banana, levaram as bananas embora. Depois eu recebi um feedback de uma mãe. Tio Kleber, pastor, muito obrigado pelas doações da banana. Eu estava na minha casa comendo arroz puro. E a banana foi a minha mistura. Então, às vezes, um simples alimento muda, sabe, uma vida de uma pessoa ali. Às vezes, algo que sobra na nossa casa faz falta. Esse é o ponto, o segundo ponto. O terceiro ponto é o recurso, porque nós precisamos do recurso. Senão a gente não paga aluguel, senão não tem como pagar água, luz, internet. Nós não temos uma igreja que banca, ok? Não tem uma placa, uma denominação que banca o projeto. Ok? Então, nós literalmente, o terceiro céu é o ministério do reino, ele não tem uma placa religiosa por trás, ele tem a chancela do reino do Pai, sabe? Então, nós precisamos também do recurso. Então, a pessoa pode ofertar, ela pode doar, ela pode interceder. Às vezes, poxa, eu não tenho disposição de ir. Minha vida tá uma loucura, tô trabalhando, eu tenho um trabalho que exige muito de mim, eu tenho que sustentar minha casa, minha família, mas eu posso ser coluna, né, de oferta, ou não tenho como ser coluna de oferta, mas eu posso orar. E ela pode orar também. Então hoje nós estamos no Instagram, @terceirocéu.rp, onde as pessoas têm acessibilidade.
tem os meus contatos, o telefone, a chave do Pix, e hoje ela pode ofertar de qualquer forma. Só que de tudo mais importante, elas precisam pisar na terra. Elas precisam, sabe, abraçar as crianças. Elas precisam olhar nos olhos da criança. Elas precisam pegar na mão das crianças e ir lá tomar um suco, comer uma bolacha do tio Kleber. Isso não tem custo. O valor disso é imensurável, meu irmão. E nós precisamos desenvolver, despertar a igreja para isso. Ela pode ajudar de diversas formas. Tá fácil, Amém. é só o sim do coração. Amém. Que maravilha. É. Ó, a gente vai ter que marcar outro podcast para falar só de Nossa, corrida. vixe, Não que esse verdade. não esteja bom, está excelente, mas eu fiquei Sim, pensando na corrida e também estava com curiosidade que sim, eu vi lá que você tá correndo e correndo. eu descobri que corrida, cara, para mim é maravilhoso, por causa do TDAH. Rapaz do céu, Bora lá, vamos correr junto. maravilhoso. Então, mas depois a gente conversa sobre Tá isso. bom. Mas ó, a gente tem a dinâmica Não vale aqui, fugir, a viu? gente tem a dinâmica aqui do presente da renúncia. Certo. Você trouxe? Trouxe. Trouxe. Então tá certo. O que você trouxe aí no Vamos lá. presente da renúncia? Tá. É o seguinte, ao longo dos anos, ok? Durante esses 15 anos de ministério, o Senhor me levou em alguns lugares dentro do meu coração e criou algumas crises que era importante para eu amadurecer e me posicionar e entender os ciclos. A nossa vida para com Deus, ela precisa ser vida de ciclo. Às vezes nós estamos num ciclo vicioso e não entendemos os ciclos. Deus se move por ciclo. E aí gerou as estações: amar, formar, e eu fui para o transformar. Quando eu fui para o transformar, eu tive que buscar um estudo além do que o evangelho me traz. Embora eu veja o Jesus, eu vejo a palavra de Deus muito nesses cursos. Então eu fui estudar sobre desenvolvimento emocional, desenvolvimento humano e me tornei um terapeuta. Com isso eu consigo ajudar os meus jovens, eu consigo ajudar os discípulos, né. Eu não faço isso para ganhar dinheiro e nem cobro terapia, nada disso, e glorifica a Deus quem faz isso, é importante, até aconselho, se você precisar de terapia, procura uma terapia, procura um psicólogo. Gente, é do céu isso, faz parte. Às vezes nós estamos dentro da igreja sofrendo e não sabemos lidar com as situações, e jogamos a culpa no negrume, e às vezes o negrume não tem nada a ver com isso, né. Às vezes é uma ferida na nossa alma. Quando eu fui estudar isso e entender um pouco mais e poder ajudar os meus jovens que replicavam as dores dos pais, né, eu comecei a escrever um livro e desafiei a igreja a entrar num propósito de 31 dias escrever um livro. E aí nós nos encontramos online, né, para estudar o livro de Provérbios. Então eu costumo chamar o pelotão 31 por 31. Se tiver alguém aí, coloca aí, eu faço parte do pelotão 31 por 31. O que foi isso? 31 encontros. Passamos Natal e Ano Novo lendo a palavra do Senhor, estudando, entendendo sobre chaves. Então eu peguei o livro de Provérbios e escrevi um livro que são as chaves do reino, tá? São 31 chaves de Salomão, porque são 31 capítulos do livro de Provérbios. Aqui, ó. Aqui. Aqui. É. Aqui, tá? E esse livro, ele trabalha cada capítulo de Provérbios trazendo princípios milenares, ok? De Salomão, ensinos bíblicos para nós, e ele traz uma dinâmica onde existem chaves. E para cada chave você acessa um ambiente. Que ambiente é esse? É o ambiente do seu coração, da sua alma. E aí, quando você pega essa chave, que é uma palavra, e você acessa esse ambiente e gera cura, você é curado naquela dor, daquele ambiente. Isso na tua alma, isso no teu espírito, isso no teu coração, na tua mente. Então, nós vamos caminhando através do livro de Provérbios. Estudamos Provérbios inteiro. Então, esse livro são 31 chaves, porque são 31 provérbios, ok? São 31 mapas mentais e 31 lições. Então, ele é um cabeceiro, um devocional. Legal. Um devocional. E ele nasceu com o intuito de abençoar o reino. Então, todo o recurso deste livro é destinado para a nossa obra. E aqui eu conto um pouquinho da minha história, como eu cheguei no terceiro céu, como começou o brejo, o lance da chuva, que as águas subiram mais de 2 metros de altura. Eu conto tudo isso no livro e o porquê que esse livro foi criado e qual é a dinâmica, e tem transformado muitas vidas, porque é um livro prático.
É um livro simples de você entender e que você vai ler e você fala assim: "Meu Deus, faz muito sentido isso". E aí você coloca em prática e aí você consegue mudar. Depois que eu escrevi esse livro, e como todo o processo ele é de dentro para fora, quem mudou? O Kleber. Foi quando veio, né, eu tinha saído de uma pandemia, nós tínhamos saído de uma pandemia, e eu decidi que eu precisava fazer atividade física. Eu estava com 92 quilos, peguei o covid, quase morri. Minha pressão foi mais de 20, eu tive problema com pressão, tireoide, 92 quilos, e eu fui num cardiologista. E eu senti aquele cardiologista como se fosse um pai para mim. Eu vi o Deus ali, eu vi Jesus ali, meu irmão sentado do lado daquele médico, puxando a minha orelha, o Espírito Santo acabou comigo. E depois daquele dia, eu decidi ir para o esporte, porque o médico falou: "Se você não ir para o esporte, você vou ter que cuidar de você com base de remédio. Você tem 40 anos, 41 anos, novo, né, 92 quilos, você vai ter que ficar na base de remédio". E aí, daquele dia em diante, eu comecei, decidi a mudar. Peguei muitas chaves, muito aprendizado e comecei a colocar em prática. E hoje eu emagreci 25 quilos, né, hoje eu sou um triatleta, treino 3 modalidades esportivas e estou me preparando para um Ironman, que é um desafio pessoal meu. Por quê? Porque a obra missionária, meu irmão, é um desgaste emocional e espiritual muito forte, entendeu? Por isso que nós temos aí num campo missionário, muitos missionários com depressão, muitos pastores depressivos. E eu não queria entrar nesse caminho, e eu estava entrando. Então, o Jesus usou o esporte para ser uma válvula de escape, e eu vejo o meu criador, o meu pai em tudo que eu faço. Então eu estou correndo, o tucano corre comigo, eu estou correndo, as árvores se movimentam. Cara, só quem corre sabe o que é isso. Você fica mais sensível, né, a sensibilidade, você vê o criador e tem sido maravilhoso, e o correr também mudou a minha vida. Mas o livro eu tenho certeza que vai ser fonte de bênção para você, eu quero deixar ele aqui e te Sim. desafiar, você lê ele. Qual que é o intuito do livro? Você lê um capítulo por dia, algumas folhas, uma leitura suave, uma leitura leve, e aí tem as perguntas, que são exercícios, que é uma reflexão daquilo que foi escrito, e eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. É um mesclado de ensino bíblico, né, ensinos milenares, desenvolvimento emocional, humano, para fazer a gente caminhar. Para finalizar, esse livro ele parte do pressuposto: conhecimento e movimento muda pensamento. É assim que a gente começa. A Bíblia diz: "Conhecereis a verdade vai te libertar". Então o conhecimento nos liberta. E se a gente não tiver a oração? Tem muita gente que só ora e não tem a ação. Então a gente precisa ter a ativação, a movimentação. Então, conhecimento e movimento muda o pensamento. Que maravilha. Deus te abençoe. Ó, show de bola. Ó, obrigado, viu. Vou ler com certeza. Pode ler. Ó, e aí se a galera quiser adquirir, você manda um link pra mim, como é que faz? Ou vai lá na igreja comprar, ou tem alguma plataforma? Isso, tem a minha bio, né, a gente é bem humilde, bem simples, então a gente não tem o site. Eu fiz o site, gastamos uma nota e foi lá, ninguém entrou, ninguém comprou. Então eu vendo muito pelo Instagram. Ah, Então show você de pode bola. entrar na minha bio, Ah, @Kleber Menezes RP, né, @Kleber Menezes Oficial, corrigindo, e ali você pega meus contatos. Eu também tenho ele no Mercado Livre, você pode adquirir ele no Mercado Livre. Quem quiser pedir e chegar na sua casa, ele chega, tá joia? maravilha. É um Que é uma legal, excelente ferramenta, viu? que legal. Ó, só faltou uma coisa, uma dedicatória. Demorou, Olha vamos lá. fazer. Ó, pra gente ir pra reta final, você tem Sim, compromisso, mas a gente marca outros papos. Foi bora muito lá. bom, obrigado por ter aceitado mais uma vez o Obrigado convite, viu, vocês Clebão? aí. Bom poder, ouvir de você e ver seu entusiasmo, né, e o que Deus continua fazendo a partir, do seu ministério, da sua casa, da missão que Ele estabeleceu ali, né, uma Sim, maravilha, né, o que a gente puder servir, conte com a gente também, tá, o nosso coração é sim. missionário, a gente ama o que é próprio É do bênção, reino, né? né. Sim, Mas eu sempre peço para um convidado a, falar, deixar uma palavra, assim, de um versículo, um texto bíblico que marca muito a sua vida,
que foi chave, né, para a gente usar esse termo que Sim, tem sido usado hoje em dia, né. Às vezes de maneira ruim, né, mas tudo a gente pode usar de maneira boa, saudável, de maneira ruim, ou até uma palavra que Deus tem gerado no seu coração nesses últimos tempos, né, você compartilhar isso e depois já fazer suas considerações aí finais, quiser mandar um abraço para sua esposa, seus filhos, fica à vontade, mandar uma mensagem para o pessoal também, tá bom? tá joia. Bom, vamos lá, né. Bom, primeiramente deixa eu deixar um beijo no coração da única dama do meu coração, a minha esposa, né. Sei que eu amo ela muito. Hoje eu sou fruto da oração dessa mulher. Eu tinha tudo para dar errado, então eu glorifico ao Senhor pela vida dela, porque ela me resgatou. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Então, o que eu sou hoje, claro que nós devemos ao Senhor, ao Espírito Santo, mas o que eu sou hoje, o que eu tenho conquistado hoje no Senhor, eu glorifico a Deus pela minha esposa. Então, deixo aqui um beijo. Amor, amo você. Meus filhos que estão sempre comigo, que acreditam mais em mim do que eu mesmo. E eu amo eles. A família é a base de tudo e nós estamos 100% integral no ministério, né. O terceiro céu, ao longo dos anos, ele é uma ferramenta de transformação de vida. Então, alguns versículos falam muito ao nosso coração, né. Então, quando a gente traz o versículo de Jesus: "Conhecereis a verdade vai te libertar", né, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", "Conhecereis o Pai", você vai conhecer Jesus, Jesus e o Pai são um. Então, esses versículos falam muito conosco, né, da mesma forma que uma casa de oração, que Jesus ia levantar uma casa de oração para todos os povos e nações. Então você vê um evangelho que não tem placa, que não vai ter parede, mas que realmente vai ter a acessibilidade, né. O ministério, o terceiro céu hoje, ele é um ministério de ativação, de transformação de vida. Então são versículos que falam muito ao nosso coração, né. Não tem outro caminho. No mundo hoje atual no qual nós estamos, a projeção não é boa e não adianta achar que vai melhorar. Precisa acontecer tudo o que está acontecendo para que ele volte. Isso é Maranata, ok? Maranata. A gente cantou por muitos anos isso na igreja. Maranata, hora vem, Senhor. Então, nós precisamos passar por esse caminho, sabe? Nós não sabemos quando ele vai voltar. Nós não sabemos que dia que ele vai voltar, mas ele está voltando. Eu quero estar pronto. Eu quero estar com meu coração rendido. Eu quero olhar para Israel, entender que o Israel, o relógio biológico, é o relógio da volta de Cristo. Restauração, restaurar os valores e princípios. Nós precisamos trabalhar isso. E o evangelho precisa chegar aonde não tem chego. Então, eu quero deixar uma mensagem aqui para as pessoas que estão em casa, desafiar as pessoas a se colocar na fenda da rocha. Jesus, né, ele é o caminho. E Deus coloca diante de nós, a Bíblia diz isso, 2 caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição, né. E que nós podemos escolher Jesus. Ele é o único caminho que vai nos levar a Cristo. E que nós podemos andar com Ele no caminho. Isso é poderoso demais, né? É como educar os nossos filhos, né? Eduque seu filho no caminho. Vá com ele no caminho. Nós precisamos dar a direção, nós precisamos ir, né? E existe um povo que está na mão do inimigo, gemendo de dor. E nós precisamos sair do aquário, ou da caixinha, ou da casa, ou do sistema, para poder levar o evangelho aonde o evangelho não tem chego. E Deus quer te usar. Então nós precisamos somente Jesus, ele só precisa do nosso sim, que nós possamos dar o sim para o Senhor. Então que essa palavra fique no coração. Nós estamos ali na comunidade do Brejo, no Campos Elíseos, embora não pareça, mas é a Cracolândia de Ribeirão Preto. São mais de 400 usuários de crack escondido em meio à sociedade, naquele quadrilátero, né. E eu creio fortemente no evangelho do reino. Muito foi se pregado no evangelho do reino. Muitas denominações pregam o reino, mas eu aprendi que ao longo do caminho o reino, eu conheço uma igreja que tem reino quando ela muda a sociedade em volta. A igreja que tem visão de reino, ela transforma a sociedade que está em meio dela. Não é apenas os membros, é importante cuidar dos membros, mas é fazer algo em prol daqueles que não são membros.
Então, quando eu olho para uma região e vejo muita igreja e não vejo transformação, eu não vejo o reino. Mas quando eu olho para a igreja, eu vejo um bairro com igrejas e o bairro transformado, ali tem o reino. Nós precisamos estabelecer o reino até que ele venha e nós estejamos na estatura do varão perfeito e arrebanhar a noiva de Cristo. E isso é o avivamento. Nós precisamos desse avivamento hoje. Um avivamento da ativação, do sim do coração. É do tempo, que é o algo mais precioso e difícil hoje de da gente ofertar hoje para o Senhor, né. Amém. Amém? Obrigado pelo convite. Deus abençoa vocês. Que o Eterno te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que Ele resplandeça a face dEle sobre ti, na sua casa aí, que Ele te dê o shalom dEle sobre a sua vida, viu? O shalom dEle sobre a sua vida, Maicon, que Ele te guarde, que Ele te prospere, que esse projeto seu aqui do podcast possa crescer, alcançar as nações e que muitas vidas possam ser transformadas com o teu sim, que é Amém. poderoso. Você, como eu, sabe que o recurso não nos segura, né? Mas o chamado, o sim e a obediência nos sustenta. Então, caminha na obediência, que o Senhor é contigo e é Ele que te sustenta. Deus te Amém. abençoe. Obrigado, galera. Valeu, é nóis. Que maravilha. Meu irmão, eu que te agradeço, viu? Que papo abençoado, que bom te ouvir. Irmãos, ó, adquire esse livro aqui, porque você vai não só ser edificado e ser abençoado, mas você vai abençoar o terceiro céu, tá? Quanto que é o livro, Clebão? Ó, se comprar comigo direto, é R$ 49,90. Legal, No Mercado Livre tem uns preços assim, sim. né? E tem a taxinha da entrega, né? Se Ah, for de Ribeirão, eu levo na casa, né? aí, ó, Compra ó direto que comigo, eu maravilha. entrego na casa. Ó que maravilha. Então, gente, É aqui, grátis a entrega. ó, R$ 50 e você vai semear na sua vida. Hoje, por R$ 50 a gente não compra mais nada. Você não Não, compra mais nada. acho que nem uma pizza Você mais, vai, né? não, você não come. Não compra. Então, investe, tá bom? Segue o Kleber lá, entra lá no Instagram do Terceiro Céu, olha, contempla, né? Assim, na verdade, meu desafio para você é vai um dia visitar. Isso. Para você pisa lá, sente o ambiente, vê o trabalho. Isso vai abençoar a sua vida, isso vai te inspirar, sabe? E agora, tô corrido, isso aqui. Olha lá no Instagram, no mínimo você tem que ir lá no Instagram Por e favor, né? ver lá um pouquinho lá do trabalho e E seguir, dar uma força lá, tá bora bom? lá. Em nome de Jesus. E pega essa semente, né, desse papo que Deus compartilhou conosco, porque assim, a partir dessa mesa aqui tem muito despertamento, né? Eu Sim. mesmo, assim, algumas coisas que já Deus tem gerado no meu coração e eu amo isso, eu amo a comunhão por isso. Então, eu tenho certeza que abençoa a sua vida. Esse foi o nosso Pode Congregar com o Kleber Menezes. Terceiro Céu, projeto do Reino de Deus aqui em Ribeirão Preto, ok? Ore por isso, ore por esse projeto, curte aí esse vídeo, comenta aí, se inscreve no canal, tá? Ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo legal, trazendo pessoas do reino para você conhecer, para edificar a sua vida. Nesse tempo que a gente às vezes investe tanto às vezes com besteira, com meme, que perde Sim. nosso tempo, vamos, vamos consumir internet, não tem como todo mundo consome. Mas vamos consumir coisa boa. E fala aí também o que você achou, se tem alguma dica para dar para a gente melhorar. A gente quer preparar isso, a gente quer preparar para o corpo de Cristo uma mesa de comunhão, de conhecimento e virtude, agregando conhecimento e virtude, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo para vocês, Valeu, até a pessoal. próxima e fiquem na Até. Deus paz. abençoe. Valeu. Você conhece o Terceiro Céu? Somos mais do que um projeto social. Somos um espaço de transformação. Aqui, crianças, adolescentes e jovens encontram oportunidades reais de crescimento por meio do futebol, do violão, artesanato, da dança, do reforço escolar, das aulas de inglês, de informática e de cursos profissionalizantes que abrem caminhos para o futuro. Também estamos ao lado da comunidade, oferecendo apoio essencial com cestas básicas, roupas e outros tipos de assistência, levando dignidade para as famílias que mais precisam. Tudo isso é possível sem qualquer recurso público. O Terceiro Céu existe graças a pessoas e investidores que acreditam no poder da solidariedade e decidem fazer a diferença, transformando vidas e ajudando a construir o futuro para muitos jovens e famílias.
Este ano no Terceiro Céu foi cheio de conquistas, aprendizados e momentos que marcaram a vida das nossas crianças. Vivemos dias de esporte, arte, reforço escolar, inglês, informática e muito acolhimento, sempre guiados pelo propósito de transformar histórias. Cada sorriso, cada passo e cada vitória só foram possíveis porque tivemos pessoas incríveis caminhando ao nosso lado. Padrinhos, madrinhas e parceiros que acreditam no nosso trabalho e não medem esforços para fazer a diferença. Hoje, olhando tudo o que construímos juntos, só temos a agradecer. Obrigado por mais um ano de apoio, confiança e carinho. Que possamos seguir unidos, levando esperança e novas oportunidades para cada criança que passa pelo Terceiro Céu.